Hoje a gente vai mergulhar a fundo na história de uma figura, olha, realmente notável do espiritismo aqui no Brasil. Adelaide Augusta Câmara. Mais conhecida como Aura Celeste, né? Exatamente, Aura Celeste. Temos um material bem rico aqui sobre a vida dela. Uma trajetória fascinante. A ideia é a gente desvendar um pouco as várias faces dessa mulher, sabe? Educadora dedicada, médium com habilidades que, nossa, chamaram muita atenção. E escritora também, né? Além da obra de caridade importantíssima. Isso, uma força por trás de uma iniciativa de caridade bem grande. Bom, vamos lá tentar entender essa história complexa. Vamos sim. Esse material que a gente tem aqui, ele permite traçar um caminho bem legal. Desde o comecinho dela, lá no Rio Grande do Norte. Nascida em Natal. Isso, em 1874. Até o impacto enorme que ela teve depois no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. E é uma história que começa de um jeito meio inesperado, né? Com certeza. Ela chega ao Rio em 1896 e a primeira conexão dela, como você disse, é com o protestantismo. Pois é. O que, segundo o material, foi até importante para ela conseguir um trabalho como professora lá no Colégio Rams Williams. E parece que ela se destacou rápido no ensino, né? Demonstrou uma vocação mesmo. Sim, chegou a montar um curso próprio em casa. Poxa, e ensinou gente que depois virou figura importante na sociedade brasileira, né? Impressionante. Verdade. Mas aí, em 1898, a vida dela dá uma virada, né? Uma virada daquelas. É aí que o espiritismo entra em cena. Ela começa a sentir as primeiras manifestações mediúnicas e numa época bem efervescente para o espiritismo no Rio, né? Exato. O Bezerra de Menezes estava à frente da Federação Espírita Brasileira, a FEB. O assunto estava, assim, muito em pauta. Muita gente falando sobre, né? Com certeza. E foi justamente com a orientação do Bezerra de Menezes, lá no Centro Espírito Ismael, que ela começou essa jornada mediúnica. Primeiro, como psicógrafa. Psicografia. É aquela mediunidade da escrita, né? Guiada por espíritos, segundo a crença. Isso mesmo. E tem um detalhe fascinante nesse começo. Ah, a previsão do Bezerra. Essa mesma. Ele, que era conhecido pela clarividência, né? Sim. Teria dito que a Adelaide, com as faculdades que ela demonstrava, um dia ia assombrar crentes e descrentes. Forte isso, né? Muito forte. Vindo de alguém como Bezerra, então? E parece que a previsão se confirmou rápido. Foi o que aconteceu, segundo os relatos. Logo ela se destacou também como médium auditiva, ouvia vozes, né? Que seriam de espíritos. Exato. E começou a dar conferências, a receitar, sempre com essa orientação espiritual. E parece que com uma precisão notável, o que fez a fama dela crescer muito, se espalhar pelo país. E olha que interessante, mesmo depois que o Bezerra faleceu, em 1900, ela continuou firme no trabalho. Sim, se aproximou de outro nome importante, o Inácio Bittencourt, e atuou no Círculo Espírita Caritas. E aqui tem um ponto que eu achei bem interessante. O material diz que ela não era só médium, era uma propagandista de primeira grandeza. Isso sugere uma atuação bem mais ampla, né? Não só nas sessões. Uma defensora mesmo, né? Divulgadora da doutrina. Com certeza. Mas, claro, a vida pessoal também trouxe suas mudanças. Em 1906, ela se casou. E aí, imagino, as responsabilidades de casa, os filhos. Exato. Isso afastou um pouco da atuação pública nos centros espíritas. Foi um afastamento temporário, mas compreensível para a época, né? Sim, totalmente. Mas ela não ficou parada, né? Pelo que eu li aqui. Não mesmo. Mesmo mais em casa, ela continuou escrevendo muito. Colaborava com revistas espíritas. Isso. E publicou trabalhos importantes como Do Além, que saiu em fascículos. Ah, que interessante, em fascículos. E o livro Orvalho do Céu. E foi nessa época que ela adotou o nome que ficou famoso, Aura Celeste. Aura Celeste. Um nome que virou a marca dela, né? Totalmente. E essa escolha de pseudônimo, né? Talvez fosse comum, mas para uma mulher escrevendo sobre esses temas, naquela sociedade. Devia ter um peso, né? Talvez para separar a vida pública da privada ou dar um ar mais etéreo para o trabalho? Faz sentido. Mas essa fase mais voltada para a escrita também não foi para sempre. Em 1920, ela volta. E volta com tudo. Retorna para as palestras, para os trabalhos mediúnicos. O relato fala de um entusiasmo tão grande Que o corpo dela, que era descrito como franzino, sentiu o esforço, né?
É, mas a dedicação parecia ser maior que qualquer limite físico. Exato. E nesse período de retorno, a mediunidade de cura dela parece que se intensificou bastante. O material cita até o Dr. Joaquim Murtinho, né, uma figura conhecida da medicina e política da época, já falecido. Que atuaria como guia espiritual através dela. Ela fazia diagnósticos, tratamentos, sempre atribuindo a essa orientação espiritual. E as habilidades mediúnicas dela foram se diversificando muito, né? O texto lista várias: incorporação, audição, vidência, psicografia, cura, intuição. Uma lista impressionante. E tem uma que sempre chama muito atenção: a bilocação. A bilocação, aquela capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou pelo menos a consciência, né? Um fenômeno bem raro e extraordinário, mesmo dentro das narrativas espíritas e místicas. E o material aqui é bem direto sobre isso. Fala de curas que ela teria feito à distância, Onde o corpo perispirítico dela, que seria um corpo espiritual, energético, né? isso, teria sido visto por doentes em outras cidades, tipo Juiz de Fora, Corumbá. Enquanto ela aplicava passes neles. E o texto diz que isso foi provadamente constatado. Essa afirmação de provadamente constatado é bem forte, né? Muito. Ficou pensando como seria essa constatação na época. É dentro daquele contexto, né? São relatos que desafiam a nossa compreensão normal da realidade, sem dúvida. E mostram a força que essas experiências tinham para as pessoas envolvidas. Com certeza. E além dessa atividade mediúnica toda, que já era intensa, a veia literária dela continuava forte, né? Sim, muito forte. Poetisa, contista, conferencista, publicou vários livros. Vozes da alma, sentimentais, esses de poesia, né? Isso. E Aspectos da Alma, que eram contos, Palavras Espíritas, uma coletânea de palestras, Rumo à Verdade, Luz do Alto. Quase sempre assinando como Aura Celeste. Exato. E ela recebeu um elogio e tanto do Leal de Souza, um jornalista e literato conhecido na época. Qual foi? Ele a chamou de a grande musa moderna, a musa espiritualista. Nossa, isso mostra o reconhecimento que ela tinha também nas letras, né? Mesmo sendo no campo espiritualista. Com certeza. E é interessante o que o material aponta. Com o talento que ela tinha, talvez pudesse ter buscado mais fama no meio literário secular, fora do espiritismo. Mas a escolha dela foi outra, né? Dedicar tudo isso pro espiritismo, para fortalecer a doutrina, como ela dizia. Uma escolha clara de prioridades. Mas a obra dela não parou por aí, nas palavras e nos fenômenos, né? Tinha uma parte prática muito forte vindo aí. Sim, essa é outra parte fundamental da história dela. Em 1924, um desejo antigo dela parece que ganhou força. A assistência à infância desamparada. Era algo que ela queria fazer há muito tempo, pelo jeito. E começou a se dedicar mais concretamente a isso. Exato. E a história de como o asilo foi fundado é curiosa, né? Uma série de eventos que parecem se encaixar perfeitamente. Bem providencial na visão espírita, né? Começa com ela recebendo uma lista de doações e um dinheiro de um colega espírita, o João Carlos de Carvalho. Que sonhava em fundar uma instituição para crianças, mas faleceu antes. E ela guardou aquilo. Exatamente, ficou com aquilo guardado. Meses depois, aparece um senhor Lopes, dono da Casa Lopes, que estava começando a estudar o espiritismo. E manifesta para Adelaide justamente o desejo de criar um orfanato. Incrível, né? Aí ela revela que tinha aqueles recursos iniciais guardados justamente para isso. Foi o encontro perfeito de intenções e meios. E dessa união de esforços nasceu o Asilo Espírita João Evangelista, lá em Botafogo, no Rio. Em 13 de março de 1927. E a Adelaide Câmara, a nossa Aura Celeste, virou a primeira diretora. E tem um registro do discurso dela na inauguração, né, que você comentou que é tocante. Muito! Ela disse que realizou o ideal da vida dela. Ser mãe de órfãos, graça do céu que não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Nossa, que declaração! Mostra a profundidade do compromisso dela, né? Uma entrega total. E não foi algo passageiro, né? Ela dedicou o resto da vida a essa obra. Pelo que tudo indica, sim. Até o falecimento dela em 1944. Ela não era só a diretora,
Era a educadora, orientadora daquelas crianças e jovens. O material descreve o caráter dela de uma forma muito bonita, né? Compara a vida dela a uma escada de luz. Fala de fé, humildade, educadora pelo exemplo, médium sem vaidade, honesta. Via a mediunidade como um sacerdócio mesmo. E trabalhou em outras instituições de caridade também, não só no asilo. Sim, bastante ativa no Rio. Então, quando a gente junta tudo isso, nossa, que figura complexa e rica, né? Professora, médium, com dons raríssimos como essa bilocação relatada. Escritora, reconhecida. E filantropa dedicada, que deixou um legado muito concreto. Exatamente. Fundou e dirigiu uma obra que foi o trabalho da vida dela. É isso aí. A trajetória da Aura Celeste parece mesmo personificar essa integração, né? Entre a fé, a mediunidade, a produção intelectual e a ação social direta. Desde aquela orientação lá no começo com Bezerra de Menezes. Passando por todas aquelas faculdades mediúnicas, a bilocação impressionante, até chegar no Asilo João Evangelista. Uma vida de serviço, né? Em várias frentes. Uma mulher que, pelo que a gente leu, teve seus desafios pessoais, né? Conciliar tudo isso, a saúde que era frágil. Sem dúvida. Mas que deixou uma marca muito profunda no espiritismo e na assistência social aqui no Brasil na primeira metade do século XX. A história dela mostra essa força que vem da convicção, né? Da dedicação a um propósito maior. É um ótimo exemplo disso. E a história dela, da Adelaide Câmara, o Aura Celeste, nos dá um vislumbre bem valioso da história do movimento espírita brasileiro. E do papel das mulheres nesse movimento, né? Que foi muito ativo. Muito ativo. Muitas vezes na liderança. E mostra como diferentes talentos, ensino, mediunidade, escrita, no caso dela, podem se unir para gerar um impacto social que dura. O asilo que ela fundou, aliás, existe até hoje. Sério? Que incrível! Um testemunho concreto desse legado. Exatamente. E talvez, para a gente fechar essa história toda, com esses fenômenos como a bilocação, as curas à distância, deixa uma pergunta no ar, né? Qual seria? Essa ideia da consciência agindo fora do corpo físico, né? Como essa exploração da relação entre mente, intenção e o mundo físico, que o espiritismo faz através de figuras como a Aura Celeste. Como isso conversa, ou talvez desafia, o que a gente entende hoje sobre os limites da consciência, a relação mente-matéria? Uma boa provocação. É algo para se pensar, né? Vai além da crença de cada um, nos faz refletir sobre as fronteiras do que a gente considera possível.